Podemos sentar para quem puder. E entramos na quinta semana da Quaresma. E se vocês perceberam, os evangelhos destes domingos são evangelhos muito intensos, muito profundos. Dá para perceber que a igreja quer nos preparar para a Páscoa. E como vai nos preparar para a Páscoa? Quem vai ter que viver bem esta Páscoa somos nós. E como escutamos na segunda leitura de hoje, se nós não morrermos, nós não vamos ressuscitar. Então, mas como que temos que morrer? Temos que morrer o nosso pecado. Temos que morrer a nossa vida antiga, a vida de pecado, o homem velho que está dentro de nós. Essa é a nossa morte. E no Evangelho de hoje encontramos justamente uma imagem daquilo que era o encontro de Jesus com as pessoas. Ele não evangelizava somente as grandes multidões de gente. Ele gostava também de encontrar a pessoa. E no Evangelho de hoje, nós deparamos que Jesus está diante de uma mulher que lhe foi apresentada porque foi encontrada em adultério, em flagrante. Esse trecho do Evangelho, uma coisa interessante. Esse trecho do Evangelho faltou 200 anos da leitura do Evangelho. Por 200 anos, este trecho não foi lido na Bíblia, na Sagrada Escritura. Interessante, achei também nestes dias. Por que não se encontrou este Evangelho por 200 anos? Não digo por um ano, por 200 anos. Apareceu só no terceiro século. Porque neste Evangelho, Jesus fala uma palavra. Eu não te condeno. Fortíssimo. Eu não te condeno. E esta frase, para quem no começo do cristianismo era muito rígido, mas como? Uma mulher pecadora vai dizer que eu não te condeno? Como é possível? Pensem que no começo do cristianismo, se alguém tinha recebido o batismo, se tivesse cometido um pecado do abandono da fé, do homicídio, tivesse matado alguém, ou se tivesse cometido adultério, depois do batismo, teria sido expulso da comunidade. Não tinha mais retorno. Isso até o segundo século. Então, um Jesus que te fala, eu não te condeno, coloca em xeque tudo aquilo que tinha sido feito depois. Ele não condenou, mas quem veio depois de Jesus não queria nem ouvir falar desta palavra. Portanto, retomar este Evangelho depois de 3 séculos, depois de 200 anos, foi uma abertura para a igreja. Porque começaram a entender aquilo que eu já falei sábado passado. E vamos repetir, porque é muito importante antes da Páscoa lembrar estas palavras. João capítulo 3. Deus enviou seu Filho. Pode repetir comigo. Deus enviou seu Filho. Que? Mas que amado? Repita comigo. Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Por isso que Jesus falou, eu não te condeno. Jesus veio para salvar. Jesus não veio para condenar. Mas uma coisa interessante é que aquilo que fizeram os escribas e fariseus
não era em vista de condenar aquela mulher, que com certeza tinha todos os seus pecados, mas, aberta parêntese, depois já vamos fechá-la, aberta parêntese, o adultério uma pessoa faz sozinho? Teria que ter duas pessoas para fazer adultério, é ou não é? Tomara que seja assim, né, padre? Então. E cadê o outro? Só a mulher. Esse aqui, infelizmente, fazia parte da mentalidade. Mas os escribas e fariseus não eram tão interessados em condenar a mulher. Eles estavam interessados para condenar Jesus. De fato, colocaram Jesus diante de um dilema. A nossa lei, a lei de Moisés, falava que se uma mulher tivesse sido encontrada em adultério, deveria ter sido apedrejada. E aí, o que você acha? Temos que apedrejar esta mulher, sim ou não? Ei, calma, ei. Jesus, estou falando de Jesus, não de vocês. Então, temos que apedrejar esta mulher, sim ou não? E Jesus começa a escrever na pedra, porque ali o chão era tudo de pedra. Estávamos no templo de Jerusalém. Escrever na pedra nos lembra quem no Antigo Testamento escreveu nas pedras. É meio complicado, é? Quem escreveu nas duas tábuas? Já estou me aproximando. Quem escreveu nas duas tábuas? Que eram? Que Moisés? Foi Deus. Deus que... Olha, padre, tem que querer fazer o catecismo na igreja aqui, viu? Começaram a fazer o catecismo. Moisés recebeu as tábuas, mas quem escreveu nas tábuas? Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos na tábua. Então se supõe que Jesus estivesse escrevendo na pedra os mandamentos de Deus, que inclusive o 6º mandamento: não cometerás atos impuros, não desejarás a mulher do próximo, e assim por diante. Ele estava escrevendo na pedra, porque depois de Moisés veio Jeremias, veio Ezequiel, que falou que a lei de Moisés não estava mais escrita em 2 tábuas, mas estariam escritas no coração. E aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus não tinham entendido isso, porque eles estavam se remetendo à lei de Moisés. Mas cadê a lei que foi escrita no nosso coração? Estavam simplesmente obedecendo a uma lei, esquecendo que lá na frente tinha uma mulher. Estavam julgando uma mulher a partir da lei, mas estavam esquecendo a humanidade desta coitada que tinha errado, com certeza, não sozinha, tinha errado, com certeza, mas Jesus quer mostrar a eles que nós temos que condenar o pecado, isso sim, condenar o pecado, mas perdoar a pessoa que pecou. E esta imagem não entrava na cabeça dos fariseus e dos escribas, não entrava, porque para eles queriam que a mulher fosse condenada e que Jesus fosse condenado. Mas como Jesus veio para salvar e não para condenar, o que fez Jesus? Olhou para todos aqueles que estavam ao redor deles. Olhou para todos aqueles que estavam olhando a mulher. E veja só, Jesus não queria salvar só a mulher. Jesus queria salvar também os que estavam condenando a mulher, levando cada um a fazer o seu exame de consciência.
Como é que você pode condenar uma pessoa quando você sabe muito bem que você é mais pecador daquela pessoa? Tem mais pecado, como nós comentamos alguns domingos atrás aqui, né? Você está olhando o cisco que está no olho do outro, está esquecendo da trave que está no seu olho. Então Jesus não ama somente a mulher naquele momento, mas estava amando todos aqueles que... Porque Jesus veio para todos, para os bons e para os maus. Ele veio para todo mundo. Ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. A misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia de Deus vai além do nosso pensamento. Nós que somos fechados, nós que estaríamos ali neste momento com vocês, né, poderiam imaginar, estaríamos ali com as pedras na mão. Quantas vezes nós estamos com as pedras na mão? Quantas vezes estamos prontos a condenar, a julgar? E olha um particular. Lá não estava um escriba. Lá não estava um ancião, não. Lá estava o grupo. Porque para massacrar uma pessoa, precisa de um grupo. Uma pessoa não teria coragem de chegar lá e de apedrejar aquela mulher, porque sabia que aquela pessoa tinha muito mais pecado do que a mulher que tinha pecado naquela hora. Hoje, a mídia e as redes sociais, neste sentido, são terríveis. Quando se trata de condenar alguém, aí um escreve, outro escreve, outro escreve, lá vai, lá vai, lá vai. Para massacrar uma pessoa, o grupo é maravilhoso. Jamais, jamais, quem escreve no grupo teria coragem de encontrar aquele coitado ou aquela coitada que está sendo massacrada e de falar com ele. Como fez Jesus? Mulher, ninguém te condenou? Nem eu vou te condenar. Isto é, Jesus sai do grupo e coloca os outros, a partir dos velhos, dos anciãos, coloca todos os outros diante da verdade. Se vocês tiverem coragem, porque vocês não têm pecado, atirem a primeira pedra. E a coisa interessante, meus irmãos, minhas irmãs, é esta daqui, que Jesus tirou a pedra das mãos dos escribas, dos fariseus. E muitas vezes nós colocamos as pedras nas mãos de Deus. Ele vai te castigar. Ele vai te castigar uma hora, não se preocupe. Ele está te esperando. Nós colocamos as pedras na mão de Deus. Deus tira as pedras de nós e nós a colocamos na mão de Deus. Ele vai te colocar. Quem é você para julgar? Quem é você para assumir o lugar de Deus? Quem é você para dizer a Deus o que Ele tem que fazer? Na realidade, era isso que estava acontecendo com Jesus. Estava mandando Jesus fazer o que Ele não queria. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus nos deu uma possibilidade que jamais encontraríamos neste mundo, porque só de Deus. Santa Faustina Kowalska, a apóstola da misericórdia, dizia que o mundo encontrará uma última âncora de salvação, uma última maneira para salvar-se: a misericórdia. Sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que está no céu. Se a misericórdia não prevalece,
aí permanece a nossa vida antiga, a nossa vida de julgar, a nossa vida de criticar, a nossa vida de polemizar, a nossa vida de massacrar os outros. Se no teu coração não tem a misericórdia, com certeza você pode matar o seu irmão. Nem sempre acontece com faca, às vezes acontece também com todos os assaltos que nós estamos escutando nesses dias aqui em São Paulo, depois de uma coisa horrorosa. Mas você pode matar o seu irmão com a língua. Você pode matar o seu irmão com as fofocas. Quantas maneiras temos para poder matar o outro? Se não tem misericórdia. Portanto, nós temos que apelar à misericórdia. Agora, a gente poderia fazer, mas então nesta altura a gente pode fazer qualquer pecado porque Deus te perdoa. Calma. Calma. Se escutaram as últimas palavras de Jesus? Vá e não peques mais. Jesus falou para a pecadora, vá e não peques mais. Isto é, você agora é uma mulher nova, regenerada. A graça passou na tua vida e no teu coração, mas não desperdice aquela graça. Não desperdice. Eu sou obrigado aqui a acrescentar um pensamento que vem da primeira leitura e da leitura de São Paulo. Muitas vezes, eu me coloco no lugar desta mulher. Muitas vezes, o que não nos deixa viver em paz, mesmo depois do perdão recebido, é o fato que as coisas do passado voltem. Tem gente que ainda confessa os pecados que já confessou um monte de vezes. Escutaram na primeira leitura do profeta Isaías? Esquece o passado. Joga para trás o passado, porque eu quero fazer de você uma coisa nova. É o que estava acontecendo entre Jesus e a mulher. Eu quero fazer de você uma nova pessoa. Só que você tem que esquecer, porque senão aqueles pensamentos voltam. E como diz muito bem o padre Marcelo, o passado te leva à depressão. Vai ficar deprimido. Então, esquece o passado. Essas são coisas que se foram. Procura viver uma vida nova. Porque eu faço de você uma coisa nova e as coisas novas já estão aparecendo. Você não está percebendo, diz o profeta Isaías. Ainda você está percebendo que está começando algo de novo na tua vida? Você está percebendo ou não está percebendo? Tem que deixar de lado. O que foi, foi. O meu passado já está na misericórdia de Deus. Sede misericordiosos. Mas antes de tudo, você tem que ser misericordioso consigo mesmo. Você tem que se perdoar, porque agora não tem mais os escribas e os fariseus lá na frente que estão te apedrejando. Agora quem pode se apedrejar é você. É você que se apedreja. É você que não quer sair do pecado que você cometeu. Deus te dá esta liberdade. Deus te dá esta chance. Deus te dá esta oportunidade para ser uma pessoa nova. Amém?